Oi, meu nome é Jéssica e eu conto relatos da vida ou assombrados todos os dias aqui no YouTube e relatos mais curtos no TikTok e no Instagram. Se você tem um caso assombrado ou um relato da vida, o e-mail para enviar está na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte, compartilha e bora pro relato! Oi, gente, tudo bem com vocês? Feliz terça-feira! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. E aí, gostaram dos relatos de ontem? Se você não assistiu, vai lá, hein? Tá muito bom, foi relatos de vida. E hoje, terça-feira, eu decidi trazer algo diferente. Eu vou contar 3 relatos para vocês, que vai ser uma coletânea de relatos sobre a Boate Kiss. São relatos de sobrenaturais de sobreviventes. O primeiro relato de hoje é O Aviso. Bora lá? Oi, Jéssica, meu nome é Sandra e não há problema em você citar o meu nome. Eu pensei muito em escrever esse relato, mas decidi contar. Sim, foi algo que aconteceu comigo e que me assusta até hoje. Logo você vai entender o porquê. Antes de tudo, quero dizer que nunca fui dessas pessoas que vê espíritos, faz simpatia ou acredita facilmente nessas coisas sobrenaturais. Sempre fui cética, muito pé no chão. Daquelas que só acredita no que pode tocar. Mas algo aconteceu comigo em uma certa noite que me fez rever tudo isso. Mesmo assim, continuo uma pessoa racional, até porque, depois daquele dia, nunca mais aconteceu nada de sobrenatural comigo. Foi a primeira e a única vez. A noite do sonho. Era janeiro de 2013, eu tinha 22 anos e morava em Santa Maria. Estudava na universidade e, como toda jovem, gostava de sair, dançar e beber um pouco com os amigos para distrair. Naquele sábado, uma amiga, a Sandra, me chamou para ir com ela à Boate Kiss. Ia ter uma festa grande, com banda, gente conhecida e música boa. Tudo indicava que seria mais uma noite normal. Mas na noite anterior à festa, eu tive um sonho estranho. E o mais assustador era o quanto parecia real. Sonhei que estava dentro de um lugar escuro, cheio de fumaça. Muita gente gritava, o ar era pesado e um calor sufocante me envolvia. No meio da confusão, uma senhora que eu nunca tinha visto se aproximou, segurou minha mão e disse: "Não vá, não entre. Isso aqui não é para você." Acordei assustada, suando frio, com o coração acelerado. Passei o dia inteiro com aquela sensação ruim, aquela agonia no peito, como se um peso me acompanhasse. O pressentimento. Quando aconteceu, comecei a me arrumar, mas minhas mãos tremiam e nada parecia dar certo. Passei batom, troquei de roupa várias vezes, mas nada ficava bom. De repente, comecei a me sentir tonta, enjoada, sem motivo algum. Recebi uma mensagem da Sandra: "Tô te esperando." Mas eu simplesmente não consegui sair de casa. Sentei na cama e comecei a chorar, sem saber o porquê. Peguei o celular e liguei para ela. "Olha, Sandra, me desculpa, mas eu não vou. Tô com uma sensação muito estranha, não sei explicar. Acho melhor ficar em casa." Ela ficou brava, disse que eu estava exagerando e que eu ia perder uma noite incrível. Mas, mesmo sabendo que isso podia abalar nossa amizade, eu não fui. Desliguei o telefone, me encolhi na cama e acabei pegando no sono. A tragédia. Deixa eu só abaixar aqui de novo, galera. Que barulho é esse, gente? Acho que é lá fora na mecânica. Só porque eu começo a gravar, todo barulho começa a surgir. A tragédia. Naquela madrugada, o país inteiro acordou com a notícia da tragédia. A Boate Kiss havia pegado fogo. Um incêndio devastador. Pessoas presas, gritando, sufocando. E a pior, as imagens da TV eram idênticas à que eu vi no meu sonho. Fiquei em choque. Minha amiga Sandra escapou por pouco, mas ficou com sequelas até hoje. Eu carrego a dor de ter sonhado com aquilo
e o peso de ter me salvado quanto tantos outros não puderam. Depois do aviso, contei o que aconteceu para algumas pessoas próximas. Alguns disseram que era coisa da minha cabeça, coincidência ou apenas um pressentimento comum. Outros olharam que era como uma intuição. Mas uma senhora da igreja, aqui da cidade onde eu moro hoje, me disse que algo que eu nunca esqueci. Foi livramento, minha filha. A voz que te avisou, que pegou na sua mão, pode ter sido um ancestral, uma protetora, alguém que te guarda. A gente não vê, mas eles vêm por nós. Desde então, nunca mais ignorei a minha intuição. Nem em sonho, nem arrepio, nem calafrio. Para mim, tudo pode ser um aviso. Mas, como eu disse, foi uma situação que me deixou pensativa por muitos anos. Por que eu recebi esse aviso? Quem era aquela senhora? Eu preciso que você me dê a sua opinião. E aqui acabou o primeiro relato. Gente, com certeza foi um livramento, foi um aviso. Eu acredito muito nessa tese, assim, de que cada pessoa tem a sua hora. Eu acho que cada pessoa tem a sua hora determinada, o seu dia, a sua hora e do que vai morrer. E com certeza foi um livramento, agradeça, porque são poucas pessoas que acontecem isso, que tem livramentos assim. Então foi sim, não era para você estar lá, não era o seu dia. E com certeza foi o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda. Deus mandou alguém ali para te livrar, porque não era o seu dia. E eu fico muito feliz por você estar bem, por você ter se livrado, porque foi uma tragédia, gente, terrível, muito, muito triste. E eu sinto muito, muito por todas as vítimas, pela família, e que Deus conforte o coração de todos. Mas sim, foi sim um livramento, foi sim um aviso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, gente. Eu acredito muito que sim, foi sim um aviso e um livramento. Mas, segundo o relato da coletânea de hoje, o mistério da água. Oi, Jéssica, meu nome é Laí e é um nome fictício. E se por acaso aparecer outro nome durante o relato, pode ler tranquila, porque todos os nomes já foram trocados. Esse relato é sobre a tragédia da Boate Kiss e foi algo inexplicável que aconteceu comigo e com a minha amiga Luana. Até hoje, nós duas tentamos entender o que realmente aconteceu naquela noite, mas nunca encontramos uma resposta. Se você contar essa história no canal, eu vou assistir junto com a minha amiga e ficarei muito feliz se no final você puder dizer o que acha que pode ter sido isso, tá? Ai, gente, só beber uma água aqui que eu tô um pouco fraca. Peraí. O início de tudo. Em janeiro de 2013, eu e a Luana morávamos em Santa Maria. Dividimos um apartamento pequeno perto da universidade. Nos conhecemos justamente porque as duas se mudaram para lá para estudar. Na época eu tinha 21 anos e a Luana 22. A rotina era puxada, estudávamos, trabalhávamos e nos fins de semana gostávamos de sair para descontrair um pouco. Naquele sábado ia ter uma festa na Boate Kiss. Uma banda famosa na região ia tocar e todo mundo da cidade estava animado. Era o tipo de festa que ninguém queria perder. Nós duas estávamos empolgadas. Passamos o dia inteiro nos arrumando, escolhendo roupa, maquiando, rindo. Tudo indicava que seria uma noite divertida como tantas outras. Algo estranho começa. Por volta das 9 da noite, já estávamos praticamente prontas para sair. Eu olhei no espelho e falei para Luana: vou beber uma água gelada rapidinho e depois você me ajuda a passar o delineador, porque minha mão tá tremendo demais. E estava mesmo. Peraí, gente. Que eu bati a mão aqui e saiu. Agora eu já não sei onde que tava. Eu acho que eu pulei demais aqui. Peraí, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o copo.
Nunca entendi o motivo. Era como se o meu corpo estivesse reagindo a algo que minha mente ainda não sabia. Fui até a geladeira e peguei uma garrafinha de água que estava ali desde o dia inteiro. Bebi um pouco, levei o resto para o quarto, para Luana, que também quis. Nós duas bebemos da mesma garrafa. 5 minutos depois, comecei a me sentir estranha. Uma moleza tomou conta do meu corpo, como se eu tivesse virado a noite em claro. A Luana olhou para mim e disse: Nossa, que coisa esquisita, parece que eu tô dopada. O sono veio de repente, pesado, irresistível. Tentamos continuar nos arrumando, mas não conseguimos. Deitamos na cama e por um instante apagamos. O despertar. Quando acordei, o sol já estava pela janela. Olhei o relógio, 7 da manhã. Nós duas estávamos deitadas na mesma cama, com a maquiagem borrada e o cabelo bagunçado, e a roupa ainda estava da noite anterior. Os celulares estavam cheios de ligações perdidas e mensagens das nossas famílias. Todos sabiam que nós íamos para a festa e estavam desesperados tentando contato. Atordoada, liguei a televisão e foi aí que veio o choque. A Boate Kiss havia pegado fogo, um incêndio devastador, centenas de pessoas mortas e feridas. Ficamos paralisadas. Pessoas da nossa sala, amigos de amigos, conhecidos de todos os dias ali. Muitos não voltaram para casa. Choramos muito. Era impossível acreditar que se não tivéssemos dormido, estaríamos lá dentro. O mistério da garrafa. Depois de algum tempo, percebemos o detalhe que mais nos perturbou: aquela garrafa d'água. Ela tinha sido escolhida por nós mesmos no dia anterior. Sabíamos que era apenas água comum, não tinha nada ali. E mesmo assim, foi beber daquela garrafa que nos deixou sonolenta e impediu que saíssemos. O mais estranho é que no dia seguinte, bebemos o resto da água e nada aconteceu. Nenhum mal-estar, nenhum sono, absolutamente nada. Contamos essa história para algumas pessoas. Alguns disseram que foi sorte, outros que foi Deus. Houve quem dissesse que simplesmente não era a nossa hora. Mas para mim e para Luana sempre ficou a dúvida: o que havia naquela água? O aviso invisível. Será que foi apenas coincidência? Será que alguma força espiritual nos impediu de sair? Será que de alguma forma fomos adormecidas para sermos salvas? Não sei, mas acredito que de vez em quando algo maior age por nós. Algo que a gente não consegue ver nem entender, mas que está ali nos protegendo. E talvez naquela noite foi isso que aconteceu. Acabou aqui. Mais uma vez eu vou voltar no mesmo ponto que eu falei do primeiro relato. Foi um livramento, não era a hora de vocês. Foi Deus sim que colocou ali algo na água para vocês beberem e para vocês acontecer esse mal-estar e vocês não irem. Se você não tivesse bebido a água, seria alguma outra coisa, porque eu acredito muito que quando não é a hora da pessoa, não é. Não é, gente. Quantos casos a gente vê aí de pessoas que levam não sei quantos tiros, não sei quantas facadas, não sei isso, não sei aquilo, e nada acontece, não morrem. Então eu acredito muito, e muitas pessoas que vão dormir e não acordam mais. E assim, gente, eu acredito muito nisso, de que assim, cada um tem sua hora, cada um tem seu dia, e acredito muito em livramento. Acredito mesmo que Deus vai lá te dar o livramento de muitas coisas. E, gente, não é só esses tipos de livramentos assim. Todos os dias, o dia inteiro, Deus nos livra de muitas coisas que a gente nem sequer percebe. Então, eu acredito sim que vocês tiveram uma segunda chance, que não era a hora de vocês. E graças a Deus por isso, né? Mas deixa aí, gente, nos comentários o que vocês acham, com respeito, claro. E um beijo pra vocês, obrigada pelo seu relato. E eu espero de coração que você e sua amiga fiquem muito bem. E agora, o terceiro e último relato dessa coletânea de hoje, o lugar que não apareceu. Oi, Jéssica, meu nome é Rafael
e esse é o meu nome verdadeiro. Não vejo problema em você citá-lo. Se aparecer outro nome durante o relato, pode ficar tranquila, porque todos foram trocados por respeito às pessoas envolvidas. Ok. Eu tenho hoje 31 anos, mas o que eu vou te contar aconteceu quando eu tinha 19. Nunca fui de acreditar em coisas do outro mundo, em sinais ou milagres. Mas depois dessa noite, eu passei a acreditar que não estamos sozinhos neste mundo. Desculpa, gente. E que, de alguma forma, há algo que nos protege. A noite da tragédia. Tudo aconteceu em janeiro de 2013, na noite da tragédia da Boate Kiss. Na época, eu morava em uma cidade a cerca de 2 horas de Santa Maria. Não era de lá, mas conhecia muita gente da cidade por causa dos eventos e encontros da faculdade. Naquele fim de semana, alguns amigos me chamaram para ir a uma festa que ia ter na Boate Kiss. Ia tocar uma banda conhecida e o clima era de verão e todos estavam animados. Mesmo sendo longe, eu decidi ir. Parecia que seria uma noite divertida, como tantas outras. Peguei o carro, coloquei o endereço da Boate Kiss no GPS e segui a viagem. A estrada estava calma, o tempo bom, tudo corria bem. Cheguei aos arredores de Santa Maria e por volta da meia-noite parei no acostamento para conferir o mapa. Só para ter certeza de que estava entrando na rua certa. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O lugar que não existia. Segui o GPS exatamente como indicado. Ele dizia que havia chegado ao destino, mas quando eu olhei pela janela, não havia nada. Nenhuma placa, nenhuma luz, nenhum som de festa. A rua era escura e deserta, com alguns prédios e janelas apagadas. Achei que talvez estivesse passado direto, então dei a volta no quarteirão e tentei outra entrada. Mas o GPS continuava dizendo que eu estava no lugar certo. Mesmo assim, a Boate Kiss simplesmente não aparecia. Fiquei rodando por tempo, cada vez mais confuso e nervoso. Pensei que o GPS estivesse com problema, mas a cidade não era tão grande para eu me perder desse jeito. Gente, só uma pausa aqui. Esse já aconteceu comigo, sabia? De eu colocar o endereço no GPS e o GPS tá falando que eu cheguei e não tinha lugar nenhum. Engraçado, olha, você tá vendo como que pode ter sido um livramento de algo? E depois de um tempo ele volta como se não tivesse problema nenhum? Gente, isso é muito, assim, intrigante. Até eu falando, gritando. Tá, mas vamos voltar aqui pro relato. Fiquei rodando por tempo, cada vez mais confuso e nervoso. Pensei que o GPS estivesse com problema, mas a cidade não era tão grande assim para eu me perder desse jeito. Então resolvi ligar para um amigo que já estava lá dentro. Expliquei que o GPS me levava até um ponto vazio e pedi para ele me dar alguma referência. Do outro lado da linha, ele respondeu com voz tranquila. Cara, tô te vendo, tô vendo teu carro daqui, é só seguir reto, você tá no lugar certo. Mas eu olhava em volta e não via nada, a rua estava escura e vazia, não havia música, nem movimento, nada. Ele insistia que me via, que eu estava a poucos metros da estrada da boate, e eu dizia que não via absolutamente nada. Começamos a discutir, eu nervoso, dizendo que não havia nada ali, e ele do outro lado afirmando que me via parado no carro, até que ele ficou irritado e desligou o telefone. Será que ele estava vendo um doppelganger do cara, achando que era o cara, mas não era o cara? Sei. O desespero. Tentei dar mais uma volta. Refiz o caminho várias vezes e o GPS continuava me levando ao mesmo ponto. Era como se o lugar não existisse para mim. Parei o carro, desci, caminhei por alguns metros, mas o silêncio era total. Nenhuma voz, nenhum som de músicas, apenas o vento e a sensação de vazio. Comecei a sentir um arrepio estranho, uma sensação ruim, mas tentei não associar nada sobrenatural. Eu já ia associar na hora. Não, na hora que o GPS já tivesse dando esse rolo, eu já ia falar, não é pra eu ir, vou voltar pra casa, porque eu sou assim. Ai, Deus. Achei que fosse medo de estar parado sozinho no lugar deserto, com medo de ser assaltado ou algo assim.
Decidi voltar para o carro e ir embora. Dirigi de volta para a minha cidade, frustrado, cansado e sem entender o que tinha acontecido. Cheguei em casa já de madrugada, exausto. Naquela época, em 2013, a internet não era como hoje. Então eu simplesmente deitei e dormi. A verdade na manhã seguinte. No dia seguinte, acordei com o celular tocando sem parar. Eram várias mensagens, ligações e notificações. Quando abri o Facebook, vi as notícias. A Boate Kiss havia pegado fogo. Centenas de pessoas morreram naquela madrugada. Senti o chão desaparecer sobre os meus pés. Comecei a tremer, a suar frio. Tive uma crise de ansiedade tão forte que meus pais precisaram me levar ao hospital. Era para eu estar lá. Eu só não estava porque o lugar simplesmente não apareceu para mim. A dor e a culpa. Depois disso, descobri que todos os meus amigos que estavam lá dentro morreram, incluindo o amigo com quem tinha discutido ao telefone. Nossa última conversa foi uma briga, eu dizendo que não via nada e ele dizendo que me via. Até hoje, eu não sei se ele não atendeu minhas ligações depois porque estava bravo ou porque já não estava mais entre nós. Isso me destruiu por dentro. Durante muito tempo, vivi com uma culpa e dor, tentando entender por que eu fui salvo e eles não. Por que para mim o lugar não apareceu? Por que eu não consegui ver o que todos viam? O livramento. Com o tempo, fui aceitando que talvez não fosse a minha hora, tentando ressignificar isso como livramento, algo que eu jamais conseguirei explicar racionalmente. Acredito que, de alguma forma, alguém ou algo me protegeu naquela noite. Não sei se foi destino, fé, intuição ou intervenção divina, mas sei que, se o lugar tivesse aparecido, eu não estaria aqui para contar essa história. Acabou. Ai, gente, muito triste, né? Foi assim uma tragédia muito, muito triste que ceifou a vida de muitas pessoas e os familiares, sabe? Muito triste, mas com certeza foi um livramento, não era a sua hora. Você não tem culpa de nada, não se sinta culpado porque você não tem culpa. Foi algo triste que aconteceu, não tem porquê, não tem como a gente explicar por que tudo isso acontece. E eu tenho certeza que os seus amigos, principalmente esse que você discutiu no telefone, tá em paz e que ele sabe que não teve culpa nenhuma, não era a sua hora. Então eu espero que você fique bem. Eu sei que depois de muitos anos a gente ainda tem uns requisitos de dor, mas segue sua vida, siga em frente, agradeça a Deus pelo livramento, pela sua vida e que Deus abençoe vocês. Mas, gente, esses foram os 3 relatos de hoje, essa coletânea de relatos. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. E até amanhã com o próximo relato. Beijos e fui!